Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Odisseia Filosófica. E hoje eu vou conversar com vocês sobre duas notícias independentes, foram postadas inclusive na minha página do Instagram, @Odisseia Filosófica. E essas notícias, ainda que independentes, se conectam por meio do tema. E o tema é a comprovação científica de práticas espirituais ou energéticas. As notícias envolvem a suposta comprovação de que médiums apresentam modificações genéticas e a suposta comprovação de que o passe espírita cura doenças. Então vamos lá. A primeira notícia dizia que um estudo da USP identificou variantes genéticas exclusivas de médiums. Isso ocorreu em meados de fevereiro. Páginas de espiritualidade ou páginas de espiritismo começaram a circular a notícia como que a ciência tivesse comprovado de que a mediunidade existe. E que a ciência tivesse comprovado que é possível verificar a mediunidade por meio da genética. A questão é que essa pesquisa que essas notícias estavam se referindo, não falava isto. Não falava isto. A pesquisa sequer afirma categoricamente que todos os médiuns apresentam modificações genéticas específicas, porque a pesquisa levanta a possibilidade, e como possibilidade, irá necessitar de haver mais trabalhos para confirmar ou não essa ideia que a pesquisa trouxe. O estudo também não comprova que mediunidade não é um transtorno psíquico, como eu vi gente falando isso por aí. Gente, o estudo não está tentando responder essa pergunta, não há, por parte do pesquisador, a ideia de que médiums tenham algum tipo de transtorno mental relacionado à mediunidade, não tem isso lá não. Mas mesmo assim, haver alteração genética envolvida com a mediunidade não significa dizer que mediunidade não possa ser considerada uma espécie de transtorno psíquico apenas porque há alterações genéticas envolvidas. Principalmente porque existem problemas de cunho psicológico, de cunho psiquiátrico, enfim, que possuem alterações genéticas envolvidas. Então, uma coisa não exclui a outra, tá? Mas o estudo de longe tenta falar essa ideia de que médiums têm transtornos psíquicos. Faz nem sentido aqui para o que o estudo está querendo falar. Também, o estudo não está comprovando que médiums de fato se comunicam com espíritos ou que a comunicação com espíritos foi comprovada cientificamente. O estudo não trata sobre isso. A possibilidade de haver modificações genéticas envolvidas com a mediunidade não comprova que espíritos existem ou que as comunicações são reais. Também houve quem falou que o estudo dizia que todos são médiuns. Só que também não faz sentido. Se o estudo está dizendo que é possível que haja alterações genéticas exclusivas de pessoas médiums, significa dizer que quem não é médium não vai ter essas alterações. Então, a própria premissa do estudo já aponta que nem todos são médiums. A gente já parte dessa ideia de que nem todos são. Já a segunda notícia foi do início desse mês, de maio de 2025, que dizia que a ciência comprovou que o passe magnético ou o passe espírita pode curar doenças. Uma pesquisa conjunta entre a USP e a Unifesp revelou que a energia emitida pelas mãos humanas pode contribuir para a melhora das condições físicas e emocionais de quem recebe essa energia. O que é curioso é que essa notícia não é atual, tá? Muito pelo contrário. Essa notícia já circula há mais de 10 anos. Isso mesmo, há mais de 10 anos. A primeira pesquisa que gerou essa notícia foi a pesquisa de mestrado de Ricardo Monesi, que foi em 2000. Ele observou um aumento na eficácia das células de defesa no combate a tumores após a aplicação energética em alguns camundongos. Já o doutorado desse mesmo pesquisador, do Ricardo Monesi, anos depois, verificou que as energias liberadas pela imposição de mãos são capazes de reduzir sintomas de estresse, ansiedade e depressão em humanos. De fato, essas pesquisas existem, tá? Essas pesquisas existem, mas não é isso que elas dizem ou apontam novamente.
Alguns serviços de checagem de fatos, como o eFarsas e o boatos.org, já desmentem essa notícia há pelo menos 10 anos. Vez ou outra, essa notícia aparece com formatações diferentes. O reiki foi comprovado cientificamente, o Jorei foi comprovado cientificamente, o passe magnético, o passe espírita foi comprovado cientificamente. Sempre levantam isso daqui. É importante ressaltar, a primeira pesquisa foi feita em camundongos. Então, ela não pode ser extrapolada para humanos. A segunda pesquisa utilizou reiki. Ela não utilizou Jorei, ela não utilizou passe espírita, passe magnético, não utilizou qualquer outra técnica de cura energética pelas mãos que você imaginar. Então, a gente também não pode extrapolar o resultado dessa pesquisa com reiki para passe magnético, para passe em casa espírita, pois se tratam de técnicas diferentes, ainda que em ambas haja a ideia de que pela imposição de mãos, né, pela movimentação das mãos, há uma energia saindo das mãos que é utilizada para a cura. Ainda que todas se baseiam nisso, mas as pesquisas precisariam ser específicas para cada técnica, tá? Os professores que fizeram essas pesquisas que eu citei acima são pesquisadores sérios. Inclusive, eles conduzem os estudos de modo sério. Eles falam na conclusão dos estudos que, de fato, há a necessidade de mais pesquisas. Eles não falam que somente aquela pesquisa foi suficiente para comprovar categoricamente aquilo que a pesquisa concluiu. Dizem sim que a pesquisa teve aquela conclusão, dizem sim que a possibilidade existe, dizem sim que o estudo, inclusive, teve limitações e que são necessários mais pesquisas para que aquilo se confirme, para que aquilo possa ser reproduzido da mesma forma, ter o mesmo resultado, e aí a gente poder tirar, de fato, alguma conclusão disso. Alguma conclusão no sentido de que, olha, foi comprovado, né? Enfim, nesse sentido. Outros pesquisadores que foram verificar esses artigos, não as notícias, apontaram, por exemplo, algumas limitações, como baixíssimo número de pessoas envolvidas. Na pesquisa com reiki foram 60 pessoas, na pesquisa com os camundongos foram 40 camundongos, e ainda houve uma separação em grupos, porque precisa haver um teste duplo cego. E como numa das pesquisas havia a ideia errada, inclusive, de que não existe placebo em animais, o teste duplo cego acabou não sendo bem conduzido. Então, há limitações nos estudos e os próprios pesquisadores apontaram que os estudos tinham essas limitações, né? Bom, de todo modo, esse tipo de informação divulgada em páginas de espiritualidade só atrapalham mais esse tipo de pesquisa. Porque é possível que a comunidade científica entenda que os pesquisadores não são sérios, que os pesquisadores estão extrapolando resultados, que eles estão fazendo pesquisas de um modo com um viés de conformação, né, de um modo muito enviesado. E isso acaba fazendo com que a comunidade científica veja com um certo desprezo esse tipo de pesquisa, né? Não veja de modo mais sério, né? Nem se interesse para vê-la. Eu sei que muita gente vai pegar uma pesquisa dessa e vai fazer exatamente o oposto. Vai ler catando piolho, para dizer, olha, não funciona, né? A pessoa sai procurando o defeito, sai procurando o erro, né? Porque ela já parte da premissa que aquela pesquisa vai dar errado, né? Mas, curiosamente, em ciência, a gente precisa fazer isso mesmo, né? A gente precisa verificar se a pesquisa é falseável no critério de Popper para que aquilo seja científico ou não, né? Também tem essa ideia. Enfim, os pesquisadores são sérios que fizeram essas pesquisas. As pesquisas devem sim ser consideradas, e seria muito mais interessante que as pessoas, as páginas que divulgam esse tipo de notícia, falem o que a pesquisa de fato falou. Não extrapolem resultados, não digam que a pesquisa falou o que elas esperam que aconteça um dia. A ciência comprovando aquilo que elas acreditam.
isso não apenas revela esse tipo de viés envolvido em quem compartilha esse tipo de notícia, mas também revela uma falta de conhecimento sobre o que é ou não é ciência na parte de quem está divulgando esse tipo de notícia, né? Sobre uma falta de conhecimento sobre o que é ou não é conhecimento científico. Lembro que na pandemia de Covid-19 apareciam os mais variados medicamentos, tratamentos que funcionavam. E as pessoas desesperadas usavam o tratamento que algum político milagrosamente apontava. Geralmente, quando algum político dizia, pode ser esse aqui que funciona, ia todo mundo utilizar, na esperança de resolver aquele problema que estávamos passando. Inclusive, até hoje há quem diga, mas esse medicamento funciona, porque se a gente pesquisar na internet, tem vários artigos publicados dizendo que funciona. A gente respira fundo quando escuta isso, né? Porque a pessoa acha que realmente basta publicar um artigo que você já tem uma evidência cabal de que algo funciona ou não. Ela pesquisou só os que dizem que funciona, não pesquisou os que dizem que não funciona, não olhou meta-análise, não olhou revisão sistemática. Ela não sabe, de fato, verificar se o trabalho tem uma metodologia que levaria, de fato, àquela conclusão, se há erros metodológicos, enfim, ela não sabe analisar isso. O que importa é, eu acredito nisso, vou procurar um artigo que diga que o que eu acredito é real, então o que eu acredito é real e tem comprovação científica. E ciência não funciona assim. Eu não estou aqui dizendo que não se devam fazer pesquisas correlacionando áreas de espiritualidade e ciência. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A ideia aqui é que pesquisas sérias sejam cada vez mais feitas, mas que a comunidade saiba lê-las adequadamente, sem forçar a barra para interpretar uma suposta comprovação que não ocorreu, sem forçar a barra para dizer que aquilo que você acredita tem agora comprovação científica, como se somente o conhecimento científico fosse válido em si. Enquanto não houver uma comprovação científica, o que você faz, o que você acredita, as suas questões de fé, elas precisariam ser desconsideradas porque não é científico. E será que essa é uma conclusão que a gente necessariamente tiraria? Né? Será? Será que a gente realmente precisa de uma comprovação científica para que aquela religião, aquela tradição que a gente segue tenha um fundamento para que nós a sigamos? Né? Enfim, sei que tem outras questões a serem consideradas, como, por exemplo, sempre irão levantar, olha, estão gastando dinheiro público com coisa que não funciona, né? Sempre vão levantar isso aqui também, enfim, tem essas outras questões. Mas aqui o ponto é, cuidado quando vocês forem ler algum tipo de notícia que faça correlação entre técnicas de terapia energética, enfim, técnicas espirituais e saúde, porque muitas vezes a notícia está falando muito além do que aquela pesquisa realmente disse. E que muitas vezes isso acaba mais prejudicando os pesquisadores sérios que tentam fazer pesquisas sérias nessa área do que, de fato, ajudando a esse tipo de pesquisa cada vez mais acontecer. Né? Enfim, eu espero que tenham gostado desse episódio, foi mais curtinho, tá? Obrigado por acompanhar até aqui e até o nosso próximo episódio.